lugar que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. O papel da educação na superação do racismo é o tema da aula desta quarta-feira no TV Elas por Elas Formação, com a deputada estadual pelo PT de Minas Gerais, Macaé Evaristo. Olá, pessoal. Eu sou Macaé Evaristo, sou professora, sou assistente social, tenho aí um tempo de trajetória na luta em defesa do direito à educação, nessa jornada, né, de muitos anos como professora alfabetizadora, mas também estive em alguns lugares de gestão pública. Eu fui secretária de Educação de Belo Horizonte, fui secretária de Educação do Estado de Minas Gerais e também fui secretária nacional no Ministério da Educação, na Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. E nossa aula de hoje é sobre um tema que eu tenho militado muito, trabalhado, que é o papel da educação na superação do racismo e na afirmação do compromisso com a igualdade racial no país. Nós estamos aí nessa aula também nos aproximando do dia 21 de março, que é um dia de luta contra a discriminação racial, também um dia em que a gente marca a luta contra a intolerância religiosa, e nós sabemos que a educação ela tem um papel fundamental, estratégico, na construção de uma sociedade democrática, de uma sociedade inclusiva, de uma sociedade antirracista. E a educação ela é tão importante nessa estruturação que também, muitas vezes, ela vai ser a política muito combatida, né? Se a gente pensar na própria história do nosso país, na luta contra a escravidão, no processo de desmonte da escravatura no país, nós sabemos que a população negra foi negado o acesso à educação, assim como foi negado o acesso à terra, o acesso a políticas de saúde, mas a educação viveu, né? Nós passamos quase todo o século XX para conseguir colocar nos nossos marcos normativos essa ideia da educação como direito de todos, como direito público subjetivo, inicialmente o ensino fundamental, agora toda a educação básica. E nós sabemos que universalizar o acesso à educação básica e universalizar, né, o acesso à educação superior ainda é desafiante. Se na educação básica hoje, né, nós chegamos a alcançar 97%, 98% de inclusão, nós sabemos que, por efeito do governo anterior e também da pandemia, nós diminuímos muito, e esse é um problema hoje no nosso país. Caiu o número de matrículas na educação básica. Então, quando a gente olha sob o ponto de vista do acesso, né, número de matrículas na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio, nós sofremos aí um retrocesso muito grande. Na verdade, nós vivenciamos um desmonte, né, da política do direito à educação, um desmonte da escola pública nos governos Temer e Bolsonaro. A primeira medida, né, de ataque à educação, ainda no governo Temer, foi
a aprovação da Emenda Constitucional 95 de 2016, que congelou investimentos para a educação por 20 anos. Nós vimos, na sequência, a aprovação da reforma do ensino médio, que a gente sabe que penaliza principalmente os estudantes pretos, pobres, favelados, porque é uma reforma que não leva em consideração a pluralidade de sujeitos e de situações que nós temos no nosso país. Posso dizer do meu estado, um estado com 853 municípios, em que nós temos mais de 300 municípios com uma população menor que 10 mil habitantes, municípios de grande extensão territorial, e que a gente não tem um adensamento populacional e que, portanto, um projeto de ensino médio, né, que diz que vai propiciar escolhas, a gente sabe que não se efetiva, mesmo porque, num contexto regular, nós já sabemos da ausência, da falta de professores, como, por exemplo, nas áreas de físicas, nas áreas de matemática e de química, e o que a gente está observando é, na verdade, uma oferta prejudicial a um número significativo de estudantes. Mas, para a gente ir fundo na nossa agenda, né, a educação e o papel que ela exerce no combate ao racismo, no combate à discriminação. É bom a gente lembrar que a negação do direito à educação deixa, né, marginalizado uma imensidão de pessoas, mesmo porque a gente passa a não poder ter acesso a uma série de tecnologias, e isso acaba também nos impedindo de ter uma inserção melhor no mundo do trabalho. Isso nos elimina da esfera dos direitos. Muitas vezes nos cortam as pernas, porque a gente não consegue nem acessar mecanismos de proteção. O que a gente viu ser retomado no nosso país foi um projeto arquitetado no desmonte da estrutura escravagista, porque é bom sempre a gente destacar que no desmonte, né, do sistema de escravidão, quem teve reparação foi a população branca do país. A população negra não teve nenhum acesso a nenhum tipo de política social e de política pública. E os eugenistas do final do século XIX, eles trabalhavam com uma ideia de que em 3 décadas não haveria mais população negra no Brasil. Era um projeto, né? Um projeto de embranquecimento da população, um projeto de miscigenação e um projeto de negação da nossa identidade. Portanto, tudo que era negro, né, foi sendo associado, né, a uma lógica pejorativa, com o sentido mesmo de produzir hierarquias. Esse é o sistema racista. Produz hierarquias, separa negros e brancos e diz que tudo que está relacionado à população negra não é bom, né? É sujo, não deve ser valorizado. E a gente vê isso sendo instaurado dentro de várias áreas da política pública, né? Uma outra questão que a gente viveu nos últimos anos foi a tentativa de impor também uma escola de pensamento único. Se o nosso país é um país plural, diverso, nós temos inúmeras etnias indígenas, várias línguas, nós temos, nas diferentes regiões do país, culturas, memórias, ancestralidade, plurais, né? A tentativa de impor um pensamento único, na verdade, quer retomar aquela ideia plantada lá no pós-abolição. Existe um pensamento que é o mais correto, que é o certo, existe uma única história, uma única lógica de ver a história, e é isso que a gente viu, uma tentativa muito forte de ser retomada no nosso país. Prova disso, o ataque, né? O ataque que foi feito à educação, à ciência e tecnologia, à cultura. Olha, o governo Bolsonaro, ele cortava, assim, de cada vez, né, que a gente ouvia falar de corte, era 3,2 bilhões do orçamento do MEC.
né? E isso foi sendo feito sucessivamente, corte sobre corte, ao longo dos 4 anos de governo. Outra questão que a gente sofreu ataque foi na destruição do regime de partilha do pré-sal, porque nós tínhamos aprovado um Plano Nacional de Educação com metas nas diferentes áreas da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, educação profissional, educação integral, na inclusão de pessoas com deficiência, para o combate ao racismo, para ampliar o número de pessoas, de jovens, na educação superior, na pós-graduação. E a gente também trabalhou do ponto de vista orçamentário, que era a partir do regime de partilha do pré-sal. 75% para a educação, 25% para o fortalecimento do SUS. Isso também, né, foi jogado no lixo, porque, na verdade, nós vivemos um processo de expropriação do país. Na verdade, a sanha de alguns setores, que eu imputo, setores que são herdeiros dos escravocratas do final do século XIX, que querem, sim, retomar uma visão de país hierárquica, capitalista, centrada no patrimonialismo institucional, em que todo o orçamento público é direcionado somente para os grandes interesses dos grandes proprietários, vamos dizer assim, do capital. Um país patrimonialista, porque são os mesmos que sempre ocuparam vários lugares. Então, quando a gente está falando de uma luta antirracista, de uma educação antirracista, é muito importante, por exemplo, educar a sociedade brasileira para a presença de pessoas negras em diferentes espaços. Porque isso nós não aprendemos. Nós tivemos alijados da política, da educação, da vida econômica, social do país. E eu costumo dizer sempre que as pessoas ainda não nos compreendem em diferentes lugares, na paisagem. Por exemplo, não nos percebem na paisagem do poder, não nos toleram na paisagem do poder. Então, muita luta, a gente tem ampliado a presença negra no parlamento, a presença de mulheres negras no parlamento, mas a gente sabe que nós estamos muito longe, né, de estarmos nesses lugares na mesma proporção que nós estamos na sociedade brasileira. E aí eu queria destacar alguns pontos que foram muito atacados na política educacional. Eu falo disso porque, gente, não é possível a gente pensar numa emancipação social, política, econômica, se a gente não tiver garantido o direito à educação. A educação ela é transformadora. O Paulo Freire já dizia para a gente, olha, a educação sozinha ela não muda o mundo, mas a educação ela muda as pessoas. Apostar na educação é apostar na nossa capacidade de nos humanizarmos. A educação é esse processo em que nós aprendemos, nós nos humanizamos, né? Nós nos humanizamos na convivência. A escola pública é esse lugar, é essa instituição. O Anísio Teixeira dizia, as democracias, né, elas só sobrevivem se elas tiverem a escola pública, porque a escola pública é a máquina de produzir democracia. É o espaço do encontro, é o espaço da convivência, é o espaço da pluralidade de ideias, é o espaço de aprendermos sobre a memória, a ancestralidade de diferentes culturas. Então, a escola pública, o acesso à escola pública é um mecanismo importantíssimo para que a gente possa nos inserirmos, né, com uma melhor forma no mundo do trabalho, para a gente ter uma melhor qualidade de vida, para a gente ter saúde. Mas o governo que aí estava tanto tem consciência disso que atacou fortemente a educação, retirou recursos da educação, não queria aprovar o novo Fundeb, deixou as universidades amíngua, sucateou as universidades públicas e os institutos federais. Acabou, gente, feriu de morte o financiamento para as pesquisas. Então, é importante a gente entender esse conjunto, né, de ações, além de pilhar, né, pilhar o orçamento da educação, retomando uma agenda cartorial na ação do Ministério da Educação. Então, só dinheiro
do orçamento público só para os amigos. A gente viu acontecer isso dentro do Ministério da Educação. E a gente ainda precisa, a gente ainda busca resposta, a gente quer apuração e punição dos culpados, destes que estavam desviando o dinheiro da educação. Mas é importante, né? Então, a gente entender toda uma política educacional numa conjuntura de proteção da vida, de garantia dos direitos e entender a educação, né, como um elemento dentro desses direitos humanos, os direitos da nossa humanidade, mas compreender também que a gente tem um desafio na produção de políticas de educação antirracistas. Esse é um tema importante para a gente conversar, porque muitas vezes as pessoas falam, mas por que a gente tem que fazer, quando a gente está pensando na política educacional, a gente precisa pensar, né, a ideia da diversidade e precisamos pensar a diversidade como um conceito ativo. Como é que nós implementamos políticas afirmativas na educação? Porque também, já dizia lá o Paulo Freire, né, não nos interessa uma educação que seja, né, para que a gente continue reproduzindo essa sociedade desigual que aí está. Porque a educação, ela também pode servir como um mecanismo, né, de reprodução dessa agenda capitalista. Quando ela está pensando, não, eu vou dizer, eu não gosto de dizer formar, quando ela está pensando, ela, na verdade, ela quer deformar as pessoas, porque quer privar as pessoas, né, da sua liberdade intelectual, do seu acesso a diferentes conhecimentos. Então, é preciso a gente pensar numa estrutura também de desenvolver políticas afirmativas, políticas antirracistas. E isso foi feito nos nossos governos do campo democrático e popular. Eu acho que uma primeira agenda é a própria agenda de ampliar o acesso à escola pública, ampliar o acesso à educação infantil, à creche, à pré-escola, ampliar o acesso ao ensino médio. É bom a gente lembrar que foi nos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma que nós construímos a obrigatoriedade, né, de frequência, de acesso para as crianças de 4 e 5 anos e para o público de 15 a 16, ou seja, tornamos o ensino médio obrigatório. Foi nesses governos que nós desenvolvemos o Fundeb, né? O Fundeb é a ferramenta do ponto de vista de financiamento da educação, é uma ferramenta que produz equidade, porque até 2007 nós convivíamos no país com municípios no nosso país, municípios muito pobres, muito vulneráveis, e a gente convivia com professores, trabalhadores em educação, que ganhavam meio salário mínimo. Então, o Fundeb, ele é um fundo que ele veio produzir uma correção e produzir justiça. A gente dizia, olha, tem um patamar, né? Tem um patamar de qualidade na educação que precisa ser ofertado para qualquer criança, para qualquer jovem, para qualquer adulto, né, que a gente não pode retroceder. Então, o Fundeb criou um mecanismo de compensação para garantir equidade. Porque muitas vezes a gente tem municípios que têm um orçamento grande, né, e poderia, né, e investe muitas vezes corretamente, mas de uma maneira muito distinta. Se a gente quer produzir equidade, a gente precisa estabelecer essa compensação. Além do Fundeb, que foi um mecanismo importantíssimo, por exemplo, para regiões do nosso país, para municípios brasileiros que tinham um acesso à educação muito precário, né? Nós também fizemos algumas políticas no âmbito da SECADI, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão, que felizmente foi retomada nesse governo do presidente Lula, porque ela foi destruída no governo, começou no governo Temer e terminou no governo Bolsonaro, né? E essa secretaria ela foi muito importante, porque ela avançou na implementação da Lei 10.639, que insere história e cultura dos africanos e dos afro-brasileiros nos currículos escolares. Ela avançou na constituição de políticas para a educação escolar quilombola, para a educação escolar indígena,
para a educação do campo. A gente sabe que principalmente as escolas que estão no campo brasileiro padecem com falta de professores, com falta de um currículo próprio. E a CECADI foi muito importante na construção dessa agenda, inclusive na criação de cursos de licenciatura específico para a educação do campo e licenciaturas para a educação escolar indígena, né? A CECADI também foi responsável por criar um programa de concessão de bolsas de pesquisa para estudantes negros, indígenas, estudantes com deficiência, para acesso à pós-graduação, inclusive incluindo mobilidade estudantil. Nessa secretaria se instituiu um programa para apoiar a construção de escolas do campo, apoiar a construção de escolas indígenas e também fazer transferência direta de recursos diretamente para essas instituições. Foi a CECADI que fez bolsa permanência para estudantes do ensino superior, estudantes cotistas, pretos, pardos, indígenas, estudantes oriundos das escolas públicas. Tem também o programa Saberes Indígenas na escola. É importante a gente entender que quando o Ministério da Educação avança com essas políticas, o nosso país, né, ele, no campo educacional, a gente fala da constituição de um sistema nacional articulado de educação, porque os municípios podem se constituir como sistema e os estados também, mas é preciso, né, que o Ministério da Educação assuma não só sua função supletiva no que diz respeito ao financiamento da educação, no que diz respeito à avaliação, mas também para propiciar aos estados e municípios, né, muitas vezes, mecanismos de fortalecimento e de construção de uma competência técnica em diferentes áreas. Então, foi importantíssimo criar núcleos de estudos afro-brasileiros e indígenas dentro das universidades, não só para fortalecer o estudante cotista que está entrando na universidade, mas para a produção de estudos, para a produção de pesquisas, para subsidiar a produção de materiais didáticos, né? Eu quero falar de uma outra agenda também muito importante, que foi a tradução para o português da coleção História Geral da África, né? Uma coleção produzida pela Unesco em 50 anos, que não tinha sua versão em língua portuguesa, e a tradução foi financiada pelo governo brasileiro, pelo Ministério da Educação, por meio da CECADI, e essa coleção, hoje, em língua portuguesa, é uma das coleções, né, no âmbito da Unesco, que mais alcançaram downloads, e era um material extenso que o Brasil e os países de língua portuguesa não tinham acesso. Bem como o Ministério da Educação financiou a produção do 9º volume, que trata dos africanos na diáspora, também um material importantíssimo, fruto dessa ação e fruto de uma agenda de construção de uma política antirracista no país. É preciso a gente destacar, gente, que o Brasil, quando ele se estrutura sobre o racismo ele mata, né? Ele mata fisicamente, mas ele mata projetos de vida, ele mata sonhos. Uma criança, na educação infantil, quando chega numa creche e é vítima de discriminação, aquela criança tende a querer abandonar a escola, não voltar naquele ambiente. São vidas que nós perdemos, fruto do racismo no ambiente educacional. Então, é preciso, né, transformar a escola, e transformando a escola, a gente também acaba, cada vez mais, influenciando esse debate na sociedade. Porque uma escola ela é feita de uma comunidade, né? São estudantes, são alunos, professores, e é importante que a gente tematize a pauta da educação antirracista, que a gente leve para dentro dos projetos político-pedagógicos da escola, né? E que a gente confronte episódios de racismo, seja no corpo docente, seja por meio dos estudantes, né? Porque é preciso que a gente avance na nossa sociedade, no nosso país, nessa agenda de uma educação antirracista. Temos ainda muito trabalho pela frente, porque é fato que essa agenda que nós derrotamos nas eleições, ela não acabou, ela está aí, ela está latente, ela está em ação. Basta a gente olhar
para a Câmara Federal, para o Congresso Nacional, para dentro das Assembleias Legislativas. Então, nós ainda temos muito o que fazer do ponto de vista de superação do racismo na sociedade brasileira. E, por fim, eu queria dizer o seguinte: a gente não desconstrói o racismo se a gente também não tiver uma ação efetiva, né, contra o machismo, que é outro sistema que estrutura a nossa sociedade. Sobre esse sistema que ele é patriarcalista, porque essas coisas elas andam juntas, né? E o racismo e o machismo, eu vou dizer assim, são as formas que o capital, né, utiliza, e aí não é só no nosso país, utiliza no mundo inteiro, né, para legitimar as suas práticas de acumulação. Quando vidas passam, né, a valer menos do que, eu vou dizer, coisas que nós estamos vendo por aí, né, gente? Olha o que nós estamos vivendo com a mineração dentro da terra Yanomami. Veja o que nós, mineiros, passamos aqui na mão das mineradoras. A nossa vida, vale muito menos do que o lítio, do que o nióbio, do que o ouro que está aqui debaixo das nossas terras. E para fazer frente a isso, eles passam por cima da nossa cabeça, passam por cima da nossa humanidade. A gente precisa entender que esses sistemas se articulam na produção da opressão. Então, a gente precisa de uma escola pública democrática, laica, plural, porque é preciso termos espaço para conversar, para aprofundar nessas questões e cada vez mais a gente olhar cada um para o seu território, para a sua aldeia e pensar como é que esses sistemas eles vão sendo orquestrados no dia a dia da vida cotidiana. E nós não podemos naturalizá-los. Precisamos falar sobre eles, precisamos desnaturalizá-los para combatê-los, para destruí-los. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa conversa, dessa nossa aula, e espero poder encontrar em vocês em outro momento no Elas por Elas, cada vez mais fortalecendo a presença de mulheres na política. Nós podemos estar onde nós quisermos, essa é a nossa luta. Um grande abraço para todos que estão nos acompanhando. Na aula de hoje, vimos como as políticas de educação são fundamentais para a luta antirracista. Não perca a aula de amanhã, que irá falar sobre a Amazônia diversa e negra. Acompanhe o TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 4 horas da tarde, aqui na TV PT. Reveja esta e outras aulas na playlist da TV Elas por Elas Formação, no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.